A literatura é capaz de nos dar direção. E direção para onde? Claro, isso depende muito do enredo da história. Hoje nós vamos falar sobre a importância da literatura para direcionar a nossa vida, como que a gente pode se transformar através da literatura e como você deveria ler mais livros de ficção para ser capaz de dar uma direção e um sentido para as coisas que acontecem ao nosso redor. Vamos falar sobre o poder das histórias, da narrativa, o efeito dos personagens em nós. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá! Oi pessoal, eu sou Clarice e eu falo sobre livros, vida intelectual, literatura, estudos, produtividade e afins. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e vamos lá! Histórias poderosas nos impulsionam para uma versão melhor de nós mesmos, seja por nos repelir aquilo que não é bom, seja por nos puxar às virtudes, aquilo que é grandioso. Então, toda vez que a gente se envolve com uma história, a gente se embarca nesse curso que nos leva a um desses destinos, seja repelir algo que nós não queremos nos tornar ou nos aproximarmos de um ideal em que nós vemos diante daquela história, daquele personagem. É uma verdade universal que quando a gente começa a ler um livro, parece que aquele livro nos leva para algum lugar sem a gente sair do lugar. E aquele livro nos leva a uma transformação pessoal sem que a gente precise se movimentar. E alguns exemplos, né? Quem pode ler aquelas sutilezas do amor de Elizabeth Bennet e o Mr. Darcy sem querer também viver um amor como aquele? Quem pode ler aquelas imaginações de Sam ao longo de toda a sua jornada naquelas encostas do Monte Dom e não ansiar por toda essa esperança? Quem quer ser como Gatsby, né, que é morto numa piscina, sangrando em uma fé ilusória e enganada? Quem quer ser como ele? Então, tudo isso nos mostra alguns exemplos de como a literatura é capaz de nos guiar através da nossa própria vida. Vou contar um pouco sobre a minha experiência pessoal com um dos meus livros favoritos e eu espero que vocês tirem reflexões sobre isso e também tragam isso sobre a sua vida. Coloquem nos comentários se tem algum livro que trouxe essa experiência de literatura para vocês e como que foi. Eu adoraria saber também. Bom, a minha experiência pessoal com Jane Eyre. Esse é um dos meus livros favoritos e foi um dos livros que eu experimentei um poder transformador de uma forma irresistível. Eu ainda, lembro claramente daquela sensação de solidão, de abandono, enquanto eu acompanhava Jane como uma órfã, maltratada, incompreendida, né, nos seus primeiros anos na casa dos tios e depois naquele orfanato que ela vivia. É claro que eu fiquei também com aquele coração apertado enquanto ela vivia injustiça atrás de injustiça, todas as opressões, sem ela poder mostrar o sentido de dignidade que ela tinha, toda a firmeza. Mesmo quando parecia que o mundo todo estava contra ela, parecia que eu estava do lado dela. Depois eu viajei com Jane até, eu anotei aqui o nome que não me esqueceu, Thornfield Hall, se eu não me engano, onde a sua vida parecia ganhar cores muito diferentes. Eu me apaixonei junto com ela por Rochester, isso aí. Eu me apaixonei junto com ela por Rochester e tanto quanto ela eu fiquei intrigada por aquele homem enigmático, cheio de segredos, né? Mas foi no momento do mistério do sótão que meu coração se elevou diante de uma revelação que eu não imaginava no livro e fiquei naquela esperança de um final feliz que foi arrancada e aquela sensação de que eu estava junto dela. Quando eu terminei o livro pela primeira vez, eu fechei e eu fiquei com aquele sentimento um tanto satisfeita pela coragem de Jane, mas um tanto movida a querer ter um coração tão grande quanto o dela. E toda a independência que ela conquistou me fez querer me silenciar, a pensar sobre aquela história e a pensar sobre minha própria vida. Essa foi a primeira vez que eu tive um impacto muito grande, uma das primeiras, né? Tem outros livros que me impactaram, mas o quanto uma história pode moldar a nossa visão, o quanto a história pode nos inspirar não só a sermos resilientes, mas também a sermos fiéis a nós mesmos, a nossa autenticidade, a quem somos em todas as circunstâncias, independente se o mundo tá caindo, como aconteceu com Jane Eyre. Em Jane, eu encontrei uma personagem que até então me mostrou equilíbrio entre o coração e a mente. E muitas vezes eu sou total coração, então quando eu via ela tomando uma decisão pela razão dela, mesmo que o coração dela dissesse outra coisa, eu pensei, caramba, talvez eu pudesse agir assim também. Talvez eu pudesse pensar mais assim também. E é essa possibilidade, essa criação de uma hipótese alternativa ao que eu faria naturalmente, ao que eu poderia melhorar diante de uma grande personagem. Caramba, isso transforma tudo, isso transforma a forma como nós vemos. E é isso que um livro é capaz de fazer. Histórias como essa, elas têm uma capacidade singular, uma capacidade indescritível
de nos ensinar lições que vão ao alcance de meras instruções, de lições didáticas, de um livro que vai te ensinar, de um livro de autoajuda, às vezes até de um livro técnico sobre aquilo. Às vezes você aprende muito mais de alguém, de um personagem, do que de um livro que te ensinaria os meios, né? Do que um livro moral. Porque a gente precisa de um equilíbrio e a ficção, a fantasia nos dá esse olhar com profundidade. Jane Eyre é muito mais que uma história de amor, por isso eu recomendo a leitura para todos que estão aqui, né? Uma história de luta, de crescimento pessoal, de redenção, de perdão. É muito bonito. E outro livro que eu gostaria de comentar é sobre a minha experiência pessoal com Tolkien também. Esse foi um dos primeiros livros que eu li quando eu estava mudando meu esquema de leitura. Em uma época que eu lia só os livros, enfim, livros ruins, livros que eram só best-sellers, que não tinham qualidade de literatura nenhuma, que não tinham profundidade de história. Então, um dos primeiros livros que eu li, assim, de uma boa literatura foi do Tolkien. E enquanto eu li O Senhor dos Anéis, eu vi o quanto o poder transformador de personagens fortes é capaz de fazer em nós. Então, ao longo de vários anos, quando eu era bem mais nova, eu demorei para conseguir completar os livros e eu comecei a realmente a viajar com o Bilbo, né? Em companhia daqueles anões até a Montanha Solitária. E eu senti esse despertar, né? Ao ver tantas aventuras e tanta coragem e tanta fidelidade entre os personagens, em tanta entrega, em tanto esquecimento próprio, em que eu via naqueles personagens e eu não via em mim mesma. Então, foi a primeira vez que eu entendi como era eficaz ler uma ficção, não só porque nos educa, porque nos eleva o vocabulário, porque nos eleva a imaginação, mas porque nos mostra o caminho, porque nos mostra uma direção que antes nós não tínhamos considerado. Então eu fiquei cheia de esperança, né, por um reino onde as coisas fossem mais alegres, um reino em que pudesse ser recuperado, cheia de esperança em que as histórias nos ensinam de uma forma muito didática essa forma de vida. É claro que nós precisamos de comandos, nós precisamos de sugestões, nós precisamos de orientações, de conselhos, mas uma das melhores formas de persuadir a nossa mente para o que é o bom, o que é o ruim, qual o caminho, qual não é através de uma história. Quando a gente vê alguém que passou por aquilo, quando a gente conhece um personagem que tem uma profundidade que a gente se vê ali, né? A gente vê traços nossos em que a gente se assemelha, né, com cada um deles. Então é claro que eu me lembro da necessidade de ser corajosa, de ser esperançosa, né? Por exemplo, quando eu vejo o Gandalf no primeiro, lá naquele portão de Tirith, né? E sendo o último defensor luminoso, né? De tudo que é bom, de tudo que é verdadeiro, de tudo que é belo, enfrentando, né? Então, os comandos me dizem o que é o certo, mas as histórias me fazem querer o que é o certo, entende? Te faz crescer nesse fogo de buscar aquilo. E isso tem que ser uma motivação para você começar a ler os livros e a ler mais ficção. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. Eu sei que eu tenho que amar o meu próximo, mas quando Jesus conta aquela parábola do bom samaritano, quando a sua história desafia as minhas concepções, né, mais estreitas, assim, quando eu vejo a ajuda mais gratuita do bom samaritano, eu percebo, caramba, como eu estou longe de amar o próximo e como eu quero isso. E esse é o efeito das histórias em nós. De fato, as histórias, né, e seus personagens testemunham esse poder de moldar as vontades, de direcionar o curso das nossas vidas, né? Poucas histórias demonstram de uma forma tão humorística, né, o poder e até mesmo o efeito perigoso de se aproximar tanto das histórias. E um dos exemplos é claro que é o Dom Quixote, né? De Cervantes. Aqui a gente tem um homem que encheu tanto a sua cabeça de romances e fantasias de cavaleiros errantes que ficou louco sobre o peso deles, né? Então, se as suas histórias de cavalaria eram virtuosas, mesmo que as suas imitações de heróis não tivessem essas virtudes, o que acontece quando a gente pegamos uma história, por exemplo, que exalta o niilismo em vez da esperança, uma história que fosse ruim, uma história, que nos mostrasse o caminho ruim. Existem histórias que nos inspiram a virtude, mas existem também aquelas que podem ser perigosas, né? Então, algumas histórias podem subverter, né, nosso ideal, a nossa busca por sermos melhores, a nossa busca pela virtude, em favor de uma adesão doentia ao materialismo, sem nenhuma noção do que é divino, do que é o bom. Essas histórias, né, cortantes, destrutivas, né, oferecem visões do mundo um tanto frias, um tanto severas, e essas histórias existem, que esquecem
né, a vida espiritual, a gente vê que elas não são boas para nós. Por isso que discernir entre os bons livros é muito importante. Mas não apenas isso, quando a gente tem também contato com livros que são livros de histórias difíceis. O que não quer dizer um livro que vai ser ruim, mas um livro com uma história difícil, complexa, também vai nos dar um caminho significativo. Quando a gente lê um Crime e Castigo, quando a gente lê de um personagem como, por exemplo, o Ivan Illich, A Morte de Ivan Illich, que são livros que realmente eles têm uma complexidade, uma profundidade que nos ajuda a pensar como nós não queríamos ser, o que nós precisamos mudar para ir para outro caminho, que é diferente de um livro que nos tira daquilo que é o mais valioso. Então a gente precisa também encontrar nos livros os bons livros que vão nos direcionar nesse caminho. Assim, toda vez que você pega um bom livro, ele duradouro, às vezes até difícil, lembre-se que você está participando de um evento poderoso. Um evento repleto de transformação, com um grandíssimo potencial de transformar quem você é, de transformar a sua mente, as suas ideias. E esse negócio é um negócio perigoso virar a página, né? Você começa o primeiro capítulo e se você não tiver a cabeça no lugar, você não sabe para onde você vai ser levado. Por isso é muito importante a gente saber discernir os bons livros, pois os bons livros têm um grande impacto sobre nós, e também não ler daquilo que pode nos tirar do que é bom. Que esse vídeo seja uma motivação para você começar verdadeiramente a ler literatura todos os dias, a trazer poucos minutos, que sejam 10 minutos todos os dias, mas sabendo que as histórias são capazes de nos mostrar o sentido de todas as coisas e nos elevar essa alegria, essa vontade por fazer bem todas as coisas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!